Sabe-se que x igual a 1 é a raiz da equação cosseno ao quadrado de alfa, x ao quadrado menos 4 cosseno alfa seno beta, x mais 3 sobre 2 seno beta igual a 0. Sendo alfa e beta os ângulos agudos indicados no triângulo retângulo da figura abaixo. Pode-se então afirmar que as medidas alfa e beta são, respectivamente, ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Então, galerinha, essa questão eu queria que vocês assistissem a aula passada. Ainda não assisti a aula passada. Então, né, galera, vai lá, dá uma conferida na aula passada que eu falei seno e cosseno dos ângulos complementares. Porque o Probleminha garantiu duas coisas aqui quando ele deu essa figura, né, que é a figura de um triângulo retângulo, e ele colocou alfa mais beta aqui, tá, galera? Ele garantiu o seguinte, ele garantiu que, claro, alfa mais beta mais 90, que é esses três ângulos aqui somados, são a soma dos ângulos internos, vai ser igual à soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Então ele garantiu pra gente que alfa mais beta vai ser igual a 90 graus, porque aqui tinha 180, esse 90 passa pro outro lado, fica menos 90 com 180, então fica 90 graus. Ou seja, ele garantiu pra gente que esses dois ângulos são ângulos complementares, galera. E a gente viu na aula passada o que acontece com o seno de um com o cosseno de outro. Então, olhando para esse triângulo retângulo, nós temos que o cosseno de alfa, ela vale exatamente o cateto adjacente, que equivale a A, sobre a hipotenusa, que vale C. Só que, galera, repara uma coisa só, o seno de beta vai ser o cateto oposto ao beta, que vai ser A, sobre o C, que é a hipotenusa. Então é a mesma coisa escrever que cosseno de alfa é igual ao seno de beta. É exatamente isso que eu comentei na aula anterior. Então dê uma olhada lá. Não menos importante, se a gente sabe que o triângulo é retângulo, ou seja, esse alfa e beta também são menores que 90 graus. E com isso garante-se com certeza que esses cosseno e seno, eles são maiores que zero, ou seja, eles têm valor positivo porque eles se encontram no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Não precisa pensar no ciclo trigonométrico porque a gente está pensando aqui em ângulos menores que 90 graus. Já que seno de beta é igual ao cosseno de alfa, então em vez de escrever seno de beta aqui, eu vou escrever cosseno de alfa. E a mesma coisa acontece aqui, em vez de escrever o seno de beta, nós podemos simplesmente escrever cosseno de alfa, porque é a mesma coisa, galera. Então, reescrevendo essa equação, ela vai ficar da seguinte maneira: cosseno ao quadrado de alfa, x ao quadrado, menos 4 cosseno de alfa, x, mais 3 sobre 2 cosseno de alfa igual a zero. Só que uma coisa que chama atenção é esse x aqui. A incógnita da equação não é o valor alfa propriamente dito, embora ele queira saber o valor de alfa, mas a incógnita da equação aqui do segundo grau é x. E ele garantiu pra gente que esse x aí é simplesmente igual a 1, a raiz da equação. Em outras palavras, se você substituir esse x igual a 1 que ele deu no exercício, vai dar certo a equação. Então, simplesmente, nós podemos reescrever o seguinte, que esse cosseno de alfa vezes 1 ao quadrado, menos 4 cosseno de alfa, então vai ficar 1 aqui, mais 3 sobre 2 cosseno de alfa igual a zero. Ora. Então, o que a gente tem aqui, galera? Uma equação lá no começo que tinha alfa, x e beta pra gente descobrir, agora só tem cosseno de alfa pra descobrir. Tudo isso porque a gente combinou que quando os ângulos forem complementares, então o cosseno de um vai ser igual ao seno de outro. Como cosseno de alfa é a coisa que eu quero saber, então eu vou chamar o cosseno de alfa de y. Primeiro eu vou tentar descobrir a seguinte equação. Eu vou pegar essa equação inteira aqui e eu vou substituir a variável cosseno de alfa por y. Cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, y ao quadrado de alfa, menos 4 cosseno de alfa, ou seja, menos 4 cosseno ao quadrado de alfa, vai ficar y ao quadrado, que é exatamente esse y vezes esse y, mais 3 meios do cosseno de alfa, que a gente chamou de y, então vai ficar mais 3 meios y igual a zero. Esse y ao quadrado menos 4y ao quadrado costuma dar menos 3y ao quadrado, mais 3 sobre 2y é igual a zero. Daí, galera, a gente pode fazer o seguinte, nós podemos colocar aqui em evidência o menos 3y. Fazendo isso, nós temos o processo inverso da distributiva, ou seja, esse menos 3y vezes y vai dar esse menos 3y ao quadrado, menos 1 sobre 2, porque menos 3y vezes menos 1 sobre 2, aqui o 3 sobre 2y, portanto, menos 3y que multiplica y menos meio, isso vai ser igual a zero. Como a gente sabe que o ângulo é complementar e como a gente sabe que o cosseno é positivo, porém o cosseno também
ele é menor do que 1. Esse cara aqui está entre 0 e 1, então y vai também estar entre 0 e 1. Então, dada essa condição, nós podemos falar que se esse número aqui vezes, a gente tem um produto aqui, vezes esse número aqui está dando 0, então nós podemos afirmar categoricamente que ou esse cara aqui, menos 3y, ele vai ser 0, ou nós podemos afirmar que o outro número, quem que é o outro número? O y menos meio, ele vai ser 0, galera, obrigatoriamente. Produto de dois números está dando igual a 0, então ou esse cara vai ser 0 ou esse cara vai ser 0, não tem outra opção. Daí nós podemos afirmar que o y aqui vai ser igual a 0, porque esse menos 3 passa dividindo, eu posso passar o menos 3 dividindo, porque não é 0. Então, ou y é 0, ou a gente pode afirmar que esse y vai ser meio, porque esse menos meio, ele passa por outro lado, vai ficar mais meio. Esse carinha aqui não pode ser, porque ele não está aqui adequado ao nosso domínio, porque o y tem que estar entre 0 e 1. Portanto, o valor do y vai ser igual a meio. Tá acabando o problema. Qual é o ângulo cujo cosseno dele vale meio? Ora. É só a gente ver na tabelinha da trigonometria, certo? Nem vou escrever, mas eu vou cantar só. A tabelinha é assim, né? A gente tem 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. Então a gente tem que olhar na linha do cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, o cosseno de quem vai ser meio? Galera, a gente sabe que o meio tá aqui, porque vai ser o 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, meio é o cosseno do ângulo de 60. A gente descobriu quem que é o alfa. Vale exatamente 60 graus, que em radianos, porque o problema tá colocando as alternativas em radianos, é exatamente π sobre 3 radianos. Ah, não tem unidade? Galera, você pode colocar unidade aqui, pode colocar radiano, mas não interessa essa unidade, a gente sabe que π é um valor absoluto, π sobre 3 vai ser, π sobre 3 mesmo é 60 graus, não tem discussão isso. Logo a gente sabe que o beta, né, se o alfa é 60, o beta é 30. A gente sabe que é π sobre 6 radianos também. Pode-se, então, afirmar que as medidas de alfa e beta são, respectivamente, π sobre 3, cadê? Aqui, e π sobre 6. Então, portanto, é o que está exatamente na alternativa D aí da questão 24 da FUVEST 2005. É uma questão de equação trigonométrica, então você tem que analisar com cuidado quais são os valores que o alfa e o beta eles podem assumir, embora a equação dada seja na incógnita x, você vai ter que descobrir alfa e beta. Então, ela se torna uma nova equação, vamos dizer assim. Daí o pulo do gato vai ser substituir exatamente o seno de beta que estava aqui por cosseno de alfa, porque a gente sabe que é a mesma coisa. Sempre que eu resolvo um exercício, galera, eu comento qual que é o assunto que a gente está usando aqui. Então a ideia é vocês pausarem o vídeo. Ah, mas eu quero saber sobre essa questão. Tudo bem, mas pausa um pouco esse vídeo e dá uma procurada, não custa nada, na aula que eu falo sobre o assunto que eu estou usando nessa questão. Às vezes é mais de um assunto, às vezes é 3, 4 assuntos. E a maioria dos assuntos que eu estou usando para resolver essas questões da FUVEST, ela já está no canal. Então dá uma olhada. Se não tiver o assunto, mesmo assim eu comento e vocês podem procurar vídeos pelo YouTube, não tem problema. Quer saber como é que seria a nossa aula sobre esse assunto? Então cobra a gente, galera. Ah, você resolveu por tal coisa, mas ainda não tem aula disso. Comenta, cobra, eu quero aula disso. Não precisa ser assunto que a gente tá vendo aqui ainda. Pode ser um assunto que você tá estudando e se você quiser saber, é só comentar, que a gente vai tentar gravar essa aula e se a gente tiver o assunto também e você não achou, a gente vai mandar pra você o link do vídeo, tá bom? Então, galera, inscreva-se no canal, bons estudos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você assistiu até aqui e ainda não tá inscrito no canal, sabe o que fazer, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Falou!